Olá, eu sou a Júlia Alves e esse é o programa Perto da Gente, a sua revista eletrônica de boas notícias. E de cara eu já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e curtir esse vídeo para dar aquela força e nos ajudar a levar cada vez mais positividade. E logo de cara, a gente já mostra o exemplo de vida de um professor de biologia que encontrou na reciclagem uma forma de ajudar várias pessoas. Confira e se inspire nessa bela iniciativa. O programa Perto da Gente conversou com o biólogo e educador ambiental Thiago Santos. Com uma vasta experiência em iniciativas de reflorestamento, o professor Thiago participou de iniciativas como o Criatório Científico Trópicos e o Projeto Tamar, em defesa das tartarugas marinhas. Confira ainda detalhes sobre o projeto e o processo de cultivo das plantas ornamentais na técnica das coquedamas. O programa Perto da Gente agora no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Aqui de frente com o nosso professor, grande incentivador da natureza, Thiago Santos, para falar um pouco sobre a importância de preservar o meio ambiente e de educar. Thiago Santos, prazer, bem-vindo ao nosso programa. Prazer, Douglas, tudo bom? Bom, a ideia dessa conversa nossa de hoje à tarde é exatamente falar sobre a importância da diminuição do lixo na natureza, né? Tendo em vista de que na natureza não existe lixo. O conceito de lixo é um conceito trazido pela sociedade humana, né? A natureza ela tem processos extraordinários de reaproveitamento da matéria orgânica e da matéria inorgânica, mas que o homem, no meio do seu dia a dia, do seu cotidiano e com o aumento das grandes cidades, nós não temos vazão e nem metodologia para estar dando um destino Adequado, obrigado. Um destino adequado para esse lixo, né? E pensando nisso, nós passamos por uma fase muito difícil, que foi a fase da pandemia, né? Acredito que para a grande maioria da população foi uma fase de muitos desafios, fase de lockdown, ficar em casa e, né, as pessoas em casa elas tiveram que repensar numa nova filosofia de vida, né, pós-pandemia. Não adianta dizer que é a mesma coisa agora do que era antes, porque todo mundo que continua vivo depois da pandemia consegue redimensionar o nosso papel como ser humano habitando no planeta Terra, né? Então, disso tudo, eu já trabalhava com educação ambiental há 15 anos, mas eu trabalhava com educação ambiental em colégios, né, em clubes, recebendo alunos da rede privada e da rede pública, e eu pensei numa forma de ampliar esse serviço, né, porque a nossa ideia era de conscientização ambiental para crianças. Mas depois da pandemia, eu comecei a pensar numa forma de reduzir o lixo de forma efetiva, metendo a mão na massa mesmo e transformando esse lixo em produtos que sejam em novos produtos, né? Que virem tendências de vestuário, que virem tendências de decoração para casa, né? Para colocarem nos banheiros das casas, nos quartos, enfim. E com o passar do tempo foram surgindo novos produtos, que a artesã que trabalha conosco, uma grande amiga de muitos anos, ela desenvolve esses produtos, né? E a minha parte é mais a parte do que é vivo. Então, né, das kokedamas, essa arte secular japonesa. No Japão antigo, né, as pessoas faziam a conservação
da raiz dessas árvorezinhas enquanto a louça não ficava pronta, conservando com o musgo, usando o musgo, né, como matéria orgânica para dar os nutrientes para que aquela árvorezinha não morresse, né? E com o tempo essa técnica foi se popularizando e hoje em dia a técnica das coquedamas é conhecida popularmente como bonsai de pobre. Por quê? Porque a árvorezinha fica só embrulhada no musgo. Não precisa mais da louça de porcelana, não. E com isso é uma técnica completamente sustentável. Muito, né? Utilizado hoje em dia também. Se fala em sustentabilidade, de reutilização de materiais, de matéria orgânica, porque o musgo é matéria orgânica, sim, a terra que é colocada dentro do musgo é matéria orgânica em decomposição, né? E a própria planta que vai ser usada como ornamento na coquedama, né? Que é a grande estrela da coquedama. E ao longo da pandemia, eu me vi com o chão da casa lotado de coquedamas, porque eu resolvi fazer coquedamas simplesmente com todas as plantas que eu tinha na minha casa. E depois uns amigos foram perguntando se eu comercializava, viram fotos nas redes sociais e foram perguntando se eu comercializava. Comecei a comercializar, me juntei, né, numa sociedade com essa minha amiga de muitos anos, né, a Mônica Ladeira, que é uma artesã, que faz vários trabalhos com crochê, com macramê, e aí ela começou a fazer o crochê de sacolas plásticas, né? Então além da coquedama que tirava o vaso plástico da planta e colocava o musgo como lugar do substrato, né, de proteção daquela raiz, além dessa técnica vinha a Mônica com a parte de reaproveitamento do plástico, da sacola plástica. Por que nós escolhemos começar esse trabalho de reaproveitamento, né, de redução de lixo com a sacola plástica? Dentre os materiais que são produzidos através de polímeros do petróleo, né, nós temos alguns objetos que são mais pesados. Então uma garrafa PET, um pote de sorvete é mais pesado quando dentro desse objeto na natureza se entra um pouco de terra, de substrato dessas lagoas, ele afunda. E aí ele não serve, né? Ele fica boiando num primeiro momento, mas depois ele afunda, então ele não serve como alimento para os animais que ali habitam. Sim. Ele pode até vir a servir como abrigo, como toca, mas como alimento não. Já o plástico, por ser muito leve, o saco plástico por ser muito leve, muitos animais confundem com alimento, né? A gente sabe que todo lixo residencial nos lugares que não tem coleta seletiva, quando as empresas de coleta, né, como a Conlurb, por exemplo, demoram a passar, os animais rasgam as sacolas Sim. plásticas, o lixo fica espalhado na rua. Se acontecer de cair uma chuva ao longo do dia, o que não é raro aqui no Rio de Janeiro, esse lixo vai parar em rios e todo o rio desemboca numa lagoa e toda a lagoa num oceano, né? Nos mares. E nos mares nós temos a população de animais que se alimentam de águas vivas e de outros animais que são leves e que ficam boiando na massa d'água. Eles vão estar confundindo essa sacola que está boiando com o alimento deles. Entendo. E é um problema que acontece em todo o Brasil, um país como o Brasil, problema sério de saneamento básico. A gente vê, a Lagoa de Jacarepaguá tem muito mais habitantes em volta, mas aqui nessa lagoa aqui, que parece mais exclusiva, também tem problemas desse tipo, né? Para falar a verdade, como aqui, onde a gente está gravando, né, vocês veem a paisagem, na beirada a gente não vê muito saco plástico retido, nem garrafa PET. Por quê? Porque nós temos barreiras de contenção para que esse lixo, para que grande quantidade desse lixo não chegue até aqui. Sim. Porque aqui a gente está numa lagoa, que do outro lado aqui da avenida é a praia. Sim. Então daqui vai para o mar, direto, né, nos locais de encontro entre água doce e água salgada, desemboca-se no mar. Então, antes disso, só que se você me perguntar, Tiago, esse trabalho de contenção dessa matéria, desse plástico, dessas garrafas PET, dessas sacolas, ele é efetivo no Rio de Janeiro? Não. Nós precisaríamos de muito mais ecobarreiras, né? Que são essas barreiras. Só para você ter uma ideia, a gigoga, né, ou a jiboia, que são espécies diferentes, elas se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Só que elas fazem fotossíntese.
elas retiram muita matéria orgânica da água, né? Pelas raízes, mas elas são seres fotossintetizantes. Se eu tenho um broto dessas espécies aquáticas, que funcionam inclusive como bioindicadores, né? Quanto mais espécies tem proliferando na região, mais a gente enxerga como uma região poluída, com muita matéria orgânica em decomposição, né? Então, uma espécie que normalmente se proliferaria, fazendo um tapete verde, quando nós temos garrafas PET, quando nós temos sacolas plásticas boiando, impede que essas espécies façam fotossíntese. Não deixam com que a luz solar chegue, né? E nem que elas formem esses tapetes, essas colônias, que elas deem brotos. Porque as espécies que vivem na água doce, que a gente chama de dulceaquícolas, muitas delas usam as raízes dessas plantas aquáticas como refúgio, né? Ou como alimento. Porque a matéria orgânica gruda na raiz, mas os filhotes de peixe, de crustáceos vão ali se alimentar daquela matéria orgânica que está grudada na raiz. E se eu tenho um excesso de garrafas PET, se eu tenho um excesso de sacolas plásticas, com certeza a proliferação não vai ocorrer da mesma forma, dessas espécies vegetais aquáticas, né? E, consequentemente, eu não vou ter alimento para toda a população dulceaquícola. E a solução para isso é a preservação e também a reutilização, principalmente desses trabalhos que vocês fazem, como agora que você vai mostrar para a gente, não é verdade? Exatamente. Dentro da ecologia, nós trabalhamos com os 5 R's da sustentabilidade, né? 5 R's são reduzir, repensar, reutilizar, reciclar e recusar. Então, quando eu falo para você de dar um novo formato àquele lixo, um novo formato e uma nova função, eu estou reciclando. Quando eu estou só tirando aquele objeto da função que ele exerce, colocando ele numa outra função, um exemplo, um pote de sorvete que deixa de ser usado como pote de sorvete para ser usado como pote, como Tupperware. Né? Uma garrafa de refrigerante que deixa de ser usada como garrafa de refrigerante para se colocar água nas plantas. Eu estou reutilizando esse material. Quando eu tiro a função dela e o formato dela e reutilizo só o material de origem, que é o plástico, que é o polímero vindo do petróleo, né, eu estou reciclando. Agora, as formas mais efetivas não são a reciclagem e a reutilização. As formas mais efetivas a nível de sociedade é o repensar e o reduzir. Consequentemente, o recusar. Todo um novo pensamento. Justamente de recusar fazer muito lixo. Exatamente, mudando a cabeça das pessoas, né? Eu tenho um conhecido, por exemplo, que ele é um líder religioso, ele tem 2 sapatos, 2 camisas e uma calça, e 2 cintos, né? E a roupa de baixo. Ele precisa fazer uma coleção de sapato? Será que nós precisamos ter a quantidade de sapato que nós temos em casa, a quantidade de roupas? Muitas pessoas usam o consumismo desenfreado, né, nos grandes centros de consumo. Aqui a gente está na Barra da Tijuca, a gente está falando num lugar lindo, com uma vista maravilhosa, mas você atravessa a rua, você tem grande shopping center, usado como verdadeiro templo de consumo. E a gente fala de joias, de sapatos, de vestuário, né, de bolsas. E aí nós viemos com uma proposta de que uma bolsa que é vendida na zona sul do Rio de Janeiro da nossa marca é feita com 180 sacolas plásticas. E modelos usam essas bolsas com vestidos bem bacanas, bem transados, e a bolsa por cima para saírem para noitadas, para jantarem, sem problema nenhum. Tá certo. Tá? Porque essa ideia de reaproveitamento e do repensar, a gente tem que repensar como um todo, como um planeta. Né? Não adianta eu falar, é um problema teu, o lixo é teu, ou vamos jogar para fora da terra que não é mais um problema nosso. Não, é um problema nosso. A casa é uma casa comum. É uma casa de todos nós. Então cabe a cada um de nós cuidarmos dessa casa. Para continuar tendo essa beleza assim ao alcance dos nossos olhos, né? Eu já vi gente aqui vindo tirar foto para casamento, onde a gente está. E quando termina a sessão de fotos, o noivo, a noiva, futuro noivo, né? O noivo, jogam o que eles usaram de maquiagem ou de embalagens plásticas. O
deixam no ambiente que eles vieram tirar foto, porque é um ambiente bacana, bonito, para eles usarem no álbum de casamento. Se todo mundo fizer isso, não tem um ambiente bonito. E com esse repensar, a gente pode garantir que as próximas gerações também tenham um local bacana para tirarem fotos para os seus casamentos. É claro. Né? Não é só eu tirar foto do meu casamento e quem vem depois. Que mundo eu vou deixar para os meus filhos? Né? E é nisso que trabalha a educação ambiental e a gente bate nessa mesma tecla. Eu estou nessa estrada há mais de 15 anos e enquanto Deus me der força, eu vou continuar. Tá bom? Tá certo, tá bom. Muito obrigado, Thiago. A gente vai mostrar agora alguns trabalhos também e vamos continuar mostrando a beleza do lugar mesmo, que pode ser feito até para ser preservado aqui também na Lagoa de Marapendi. Obrigado a vocês pela oportunidade, tá bom? Obrigado mesmo. É sempre bom estar falando sobre isso e que esse assunto ganhe a maior visibilidade, né, por todas as classes sociais, por todos os líderes religiosos, por todos os partidos políticos, que cada vez a gente volte mais as atenções para essa questão ambiental e climática. A primeira parte desta verdadeira aula de ecologia fica por aqui. No próximo episódio, você ficará por dentro de todo o projeto para a diminuição e reutilização do plástico. A você, que nos acompanha aqui no canal, nas redes sociais e que está sempre perto da gente, através do site www.pertodagente.com.br. Curta, compartilhe e participe. Até o próximo programa. Tchau, tchau!